custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório de São Paulo do DIEESE, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, segundo resultados de uma pesquisa feita pela OnePoll, conduzida pela Citrix Systems, 93% dos trabalhadores de escritório brasileiros aceitariam uma semana de 4 dias se ela fosse oferecida pela empresa. A gente já sabe que esse formato já vem sendo adotado em países como o Japão e a redução da jornada de trabalho é uma bandeira histórica do movimento sindical brasileiro. Chegou a hora de estudar essa redução da jornada e talvez até essa semana de 4 dias, Vitor? Bem, Glauco, a reivindicação da redução da jornada de trabalho, como você bem disse, é uma reivindicação histórica do movimento sindical no mundo todo, né? Nós temos 2 datas que são lembradas no mundo todo, que são o 1º de maio e o dia 8 de março, né, que fazem referência a lutas relacionadas à disputa do tempo do trabalho, né? Então, é uma reivindicação histórica e, inclusive, contida na pauta da classe trabalhadora, que foi aprovada na CONCLAT, né, aqui no Brasil, em São Paulo, no mês passado. Lá consta, né, a redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 horas, né? Isso porque, desde a Constituição de 88, quando a jornada semanal de trabalho foi reduzida de 48 horas para 44 horas, nós não tivemos mais nenhuma alteração legislativa, mas nenhum tipo de redução de jornada de trabalho, e sabemos que de lá para cá houve muitos de produtividade, né? Então, a produtividade avançou, né? E as tecnologias também avançaram, né? Então, as condições para que haja essa redução, né? Para que para que a gente possa trabalhar menos, né? Para que todos tenham trabalho, elas são presentes, né? E possibilitariam a abertura desse debate, dessa negociação para a implementação de uma jornada de trabalho menor, e aí pode ser a de 40 horas semanais, ou essas ideias, né, essas experiências que têm surgido em alguns países mais desenvolvidos, como a semana de 4 dias, né, que tem surgido nos países mais desenvolvidos, mas que já estão também sendo objeto de estudo e de atenção aqui no Brasil, né? Então, setores como o setor financeiro, a categoria bancária, já começa a estudar e avaliar a possibilidade de pautar essa questão nas futuras negociações coletivas. E, Vitor, a pesquisa mostra também que entre aqueles 7% que não aceitariam esse formato, segundo a pesquisa, 53% temem que o seu empregador retire outros benefícios caso seja aplicado esse formato, e 17% têm receio de que vão precisar trabalhar 5 dias por semana de qualquer maneira, né? A gente sabe que a jornada de trabalho no Brasil ela tem esse número de horas formal, mas muitos trabalhadores acabam fazendo serviços, atividades ligadas ao trabalho fora do horário e ainda assim não consegue contabilizar. Isso é importante também, né? Não pode existir uma equivalência entre flexibilização de jornada e flexibilização de direitos e de remuneração também, Vitor? Exatamente, Glauco. Essa é uma preocupação, né? Não pode. A gente sempre. A reivindicação é de redução da jornada de trabalho sem redução de salários, né? Então, porque no Brasil os salários são muito baixos, né? E outra preocupação é com um controle efetivo
dessa jornada, né? Então, porque aqui no Brasil a gente sabe que a jornada já é bastante flexível, né? E a prática de horas extras é um expediente muito utilizado, né? Então, tanto a realização de horas extras quanto a realização de bancos de horas, né? Então, importante que a redução se dê sem a redução dos salários, da remuneração, né, dos direitos, dos benefícios e com mecanismos de jornada, né, que sejam negociados coletivamente por meio dos sindicatos, né? Aí a gente garante questões que agora tenham ganhado importância, como o direito à desconexão, né? Então, com o teletrabalho, o home office, a adoção do trabalho híbrido em alguns setores, essas questões do direito à desconexão também são bastante relevantes, né? E, Glauco, a questão da redução da jornada, sobretudo no Brasil, que é um país caracterizado por jornadas extensas de trabalho, né, e jornadas muito intensas também, né, com um ritmo de trabalho acelerado e bastante flexíveis, né, elas são importantes porque tem um efeito, além muito positivo para o trabalhador, né, que passa a ter uma condição de trabalho mais saudável, né? Então ele passa a ter mais tempo livre, o que pode reduzir o estresse, né? Reduzir o adoecimento e ampliar, né, o tempo de convívio com a família, com a comunidade, o próprio tempo dedicado aos estudos, à qualificação, ela também tem um potencial de geração de empregos, né? Então, se a gente reduz a jornada e limita a realização de horas extras, a gente estimula que as empresas contratem mais trabalhadores, né? E hoje, né, que a gente tem quase 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas procurando ativamente um novo posto de trabalho, seria uma medida importante também para ajudar na geração de empregos, né? Até porque, Vitor, quando a gente analisa os dados da PNAD contínua do IBGE, verifica que boa parte das pessoas está subocupada. Na verdade, gostaria até de trabalhar mais horas, porque sabe que essa é a única forma de complementar a renda, mas não consegue. Então, uma redução de jornada, de fato, teria esse potencial de criação de empregos e contemplaria muito mais pessoas que hoje não conseguem sequer trabalhar de forma regular, Vitor. Exato, Glauco. Os dados da PNAD demonstram que a gente tem um mercado de trabalho no Brasil muito heterogêneo, né? E muito desigual. Então, nós temos um mercado de trabalho com extremos, né? De um lado, muitos desempregados e muitos trabalhadores com uma jornada de trabalho insuficiente, né, para o seu sustento da sua família, e do outro lado, um grupo expressivo de trabalhadores com jornada muito extensa, né? Jornadas além das 44 horas semanais, às vezes além das 48 horas semanais, né? Então, a gente fazer essa redução, né, da jornada para 40 horas semanais, fazer outras reduções, outros arranjos de distribuição dessa jornada durante a semana por meio da negociação coletiva, seria uma forma de tentar equilibrar, né, esse mercado de trabalho, possibilitando que todos trabalhem, né, que a gente tenha uma jornada média reduzida, mas para que todos possam trabalhar, né? Ou até a gente não tenha uma redução da jornada média, mas que a gente limite esse extremo da jornada acima, né, do estabelecido em lei das 44 horas semanais,
para que com isso a gente gere novos postos de trabalho. Vitor, queria agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.